Olá, tudo bem? Temos aqui mais uma questão da nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem 2020. E a questão que nós temos aqui é uma questão do Enem 2019 que teve apenas 16% de acertos. E eu quero que você dê uma olhada. É uma questão de geometria espacial e o foco dela é o quê? Cilindros. Diga-se de passagem, a gente tem aí, historicamente falando, muitas questões no Enem tratando de cilindros. Então, cilindro é uma ideia importante para você dar uma atenção especial. Eu vou deixar link aqui embaixo para você assistir uma aula de cilindros e relembrar esses conceitos. Agora, dá uma olhada comigo no seguinte. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro com um raio interno igual a 2 metros. Então, dá uma olhada comigo. Raio interno igual a... raio interno igualzinho a 2 metros. Então vamos por aqui, ó. Raio igual a 2 metros e uma altura interna igual a 3,30. Então a altura interna daqui até aqui é igual a 3,30 ou altura 3,30. Há 4 reservatórios também cilíndricos e auxiliares R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro. Então, 1,5 metros. Então, dá uma olhada comigo. Você sabe que a altura dos reservatórios menores, aqui, ó, a altura menor é igual a 1,5 metros e que o raio desse reservatório, eu vou chamar de Rzinho, é 1,5 metros também. Agora, as ligações entre o reservatório central e os reservatórios auxiliares são feitas por canos cilíndricos. Aqui, ó, cano cilíndrico, peraí. Um cano cilíndrico colocado aqui, um cano colocado aqui, um cano colocado aqui e um cano colocado aqui. Esses canos têm 0,10 metros de diâmetro interno. Então, deixa eu puxar uma coisa aqui para você, ó. O raio dessa figura é igual à metade do diâmetro. Então, a metade de 0,10 metros são 0,05 metros. E 20 metros de comprimento. Então, dá uma olhada comigo. O comprimento dessas figuras, daqui, ó, da conexão até a outra, é igual ao quê? É igual a 20 metros. E é claro que o Enem coloca essa figura meio de lado, para que pareça, por exemplo, que esse cano aqui, ó, e esse daqui tem tamanhos diferentes desse e desse. Mas o que vale, pessoal, não é a aparência da figura, né? Exatamente. O que vale é o que o enunciado está lhe dizendo. Muito bem. Conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio de água e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes, que é uma ideia lá da física, né? Se você tem um monte de vasos conectados, você chega no momento em que você estabiliza todos na mesma altura ali. Pois bem, sabendo disso, o enunciado vai nos contar o quê? A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é igual a quanto? Questão com o quê? Questão com 16% de acertos. Ela é trabalhosinha porque você vai começar me dizendo o seguinte. Olha só, inicialmente... Vou trocar de tela aqui. Inicialmente, a gente tem o quê? A gente tem o volume central. E o volume central, pessoal, ele é igual a π, que multiplica o raio central, que vale 2 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 3,3 ou 3,30 metros. Então, o volume central acaba sendo igual ao quê? O volume central acaba sendo igual a 4π que multiplica 3,3. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma resposta final? Não, professor.
não é a resposta final. Se não é a resposta final, deixa ela assim por enquanto. Agora, dá uma olhada comigo. Quando a gente pensa nessa história, você vai me dizer o seguinte, professor, eu tinha o reservatório central estava cheio de água, né? Tá lotado de água, é o que diz o enunciado, e aí eu abro o registro que tem aqui, que tem lá atrás e que tem aqui. Quando a gente abre isso, primeira coisa, eu vou te dizer que enche de água, todos aqueles caninhos de conexão estão colocados ali, tá ok? Todos eles enchem de água, a gente vai alcançar um determinado nível de água em cada um dos tanques R1, R2, R3 e R4. E pela ideia dos vasos comunicantes, vai haver um momento em que as alturas nesses vasos todos ficam o quê? Ficam idênticas. Esse momento, né? Esse momento vai gerar para nós a seguinte situação. Você vai me dizer que o volume de água que a gente tem, deixa eu trocar a cor aqui, o volume de água que nós temos é igual a 4π que multiplica 3,3. O volume de água é igual a 4π que multiplica 3,3. Só que, inicialmente, essa água estava toda no reservatório central. Na hora que a gente abre as torneiras, essa água se espalha. Então, a água espalhada está distribuída da seguinte maneira. Você vai me dizer que no reservatório central, a gente tem o quê? A gente tem π vezes o raio central, que é 2 elevado ao quadrado, vezes uma altura de água. Mas, olha comigo, eu tenho 4 canos. 1 cano, 2 canos, 3 canos, 4 canos. Todos esses canos vão estar cheios de água. Então, a água nos 4 canos é 4 que multiplica π vezes o raio, que é 0,05 ao quadrado. Tudo isso vezes a altura, que no caso é o comprimento do cano, que vale 20 metros. Mas, olha comigo, se todo mundo aqui vai alcançar a mesma altura, então você vai ter 4 cilindros auxiliares que vão ter π que multiplica. Quer ver uma coisa? Quanto é o raio do cilindro auxiliar? Professor, segundo enunciado, o raio auxiliar aqui, ó, é igual a 1,5 metros. Eu posso dizer que o raio auxiliar é a mesma coisa que 3 meios. Então, vou pôr aqui, ó, 3 meios, tudo isso ao quadrado. E tudo é igual ao quê? Isso tudo é igual a 4π, que multiplica 3,3, que é o volume de água que eu tenho. Eu só redistribuí esse volume de água. Pensando dessa maneira, dá uma olhada comigo. Tem π nessa parcela, tem π nessa parcela, tem π nessa... Ah, desculpa. 4π que multiplica... Deixa eu só corrigir uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó. Que é o seguinte. A gente tem 4 reservatórios, que são o quê? Área da base πr ao quadrado, multiplicado pela altura de cada reservatório, e em todos eles a altura vai ser o quê? Vai ser a mesma, tá ok? Deixa eu mudar uma coisa aqui, para depois você ficar preocupado lá, ó. A altura central, tá ok? Altura central. Então, vezes a altura, e tudo isso agora sim será igual a quanto? Será igual a 4π que multiplica 3,3. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir toda essa expressão por o quê, pessoal? Toda essa expressão, olha comigo. Aqui tem 4π, aqui tem 4π, aqui tem 4π e aqui tem 4π. Então, vou dividir essa expressão toda por 4π. Isso vai nos matar 4π lá, 4π aqui, 4π aqui e 4π aqui. O que sobrou? O que sobrou foi h mais 0,05 ao quadrado, que é a mesma coisa, olha comigo, 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100, tudo isso ao quadrado, que multiplica 20, ok? 5 sobre 100, tudo isso ao quadrado, que multiplica 20, mais, olha comigo, 3 sobre 2, que vai nos dar 9 quartos, vezes h, igual a 3,3. Atenção agora, eu tenho aqui, ó, 1 vezes h, mais, pessoal, 5 sobre 100, que é o 0,05, é a mesma coisa que 1 sobre 20.
Então, a gente tem o que aqui? A gente tem aqui 1 sobre 20 ao quadrado, me dá 1 ao quadrado é 1, 20 ao quadrado, e multiplica, não esquece, e multiplica 20, tudo isso mais 9/4 da altura h. Dá uma olhada comigo numa coisa? Quando a gente considera isso daqui, ó, 20 ao quadrado lá, 20 ao quadrado com 20 ali em cima, a gente simplifica. Isso tudo é igual a 3,3. O que vai acontecer aqui? Você vai pegar e vai passar, ó, 1 sobre 20 vem para cá, negativo, e do lado de lá, desculpa, eu tiro o mínimo. Então eu vou pôr aqui, ó, para aproveitar esse espaço, eu vou te contar o seguinte, eu fico com h mais 9/4 de h igual a 3,3 menos 1 sobre 20. 3,3 menos 1 sobre 20. Se eu tirar o mínimo do lado de cá, isso vai nos dar 4 vezes h, 4h mais 9h, nos dá 13h dividido por 4, igual a, olha comigo, se eu tirar o mínimo do lado de lá, a gente vai ficar com o quê? 20, que multiplica 3,3. 20 que multiplica 3,3 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 66 menos 1. Tudo isso sobre o quê? Tudo isso sobre 20. Olha comigo. Fazendo esse processo, 24 a gente simplifica, vai nos dar 5. Então você vai me dizer que 13 vezes a altura é igual a 66 menos 1, que vai nos dar 65. A altura é igual 65 dividido por... Desculpa, só corrigir uma coisa aqui, ó. 65, perdão. 65 dividido por 5. Então, sobra aqui 65 por 5, que vai nos dar 13 vezes h igual a 13. Ou h, que é a altura de cada um dos corpos ali, a altura de todo mundo depois que eu distribuo a água, é igual ao quê, pessoal? A resposta é em metros, é igual a 1 metro. Então, a altura final ao processo dessa história toda é que a altura de todos os objetos, como ele equilibrou pelos vasos comunicantes, essa altura é igual ao quê? 1 metro. Então, a alternativa correta, a letra o quê? Letra D de dado. Você vê que não é uma questão fácil, ela é uma questão em que eu tenho que lembrar de cilindro, mas eu tenho que lembrar de interpretar essa figura, né? Como é que a gente distribui o volume central em todos aqueles volumes? E ainda tem um item aqui que está associado ao quê? Ainda tem um item aqui que está associado claramente à ideia de física, que é a conexão ali dos vasos e aí gerando o equilíbrio do líquido dentro desses vasos. Esse é um tema importante. Aqui na descrição tem uma aula falando sobre o quê? Tem uma aula falando sobre cilindros e tem uma aula também, eu vou conectar uma aula aqui falando sobre vasos comunicantes, ok? Falando sobre vasos comunicantes. Eu agradeço imensamente sua atenção. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, mande link dessa aula, dessa questão ou de outra questão qualquer aí nos seus grupos de WhatsApp. E tem uma coisa muito importante que é, quando você se inscreve aqui no canal, você colabora muito para o crescimento desse canal, para a atividade, né, das pessoas e para que a gente consiga difundir conhecimento para o maior número de pessoas possível de uma maneira extremamente acessível. Eu agradeço a sua atenção, a gente se encontra na próxima. Até mais, tchau, tchau!